Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. Hoje eu recebo Cid Marcos Vasques. O Cid é professor de religião e mitologia, não é verdade? Sim, senhora. Que prazer ter você aqui depois de tanto tempo. Muito tempo. Cid, então eu queria que você começasse. A gente hoje é dia de Natal, não é? Uma data tão importante para quase a humanidade toda. Qual é a origem do Natal? Bom, o Natal é uma festa cristã, mas por trás dessa data, 25 de dezembro, há dois acontecimentos muito importantes. Essa data foi fixada por causa vamos dizer, da religião persa. Os persas celebravam no dia 25, os antigos persas, no dia 25 de novembro, a festa do Sol Invictus. 25 de novembro. De dezembro, desculpa, dezembro. A festa do Sol Invictus. Isto é, era o Sol que passava por um período de escuridão, o inverno, né, e depois ele retornava. Como o Sol renasce a cada dia, sempre o mesmo. Ele atravessa a noite e ele é um vencedor das trevas, da escuridão. A escuridão sempre ameaça, não? Descaminhos, perdição, monstros que habitam a noite ou a escuridão. E o Sol é o vencedor dessa. Então é a luz que sempre retorna. E o Sol foi escolhido, né, como um símbolo de renascimento. Os persas celebravam isso através de uma divindade chamada Mitra. Mitra. Então era o Sol que vencia as trevas, o Sol que renascia. E essas ideias, então, também tinham relação com o solstício de inverno. No dia 21 de dezembro, o Sol, né, ele, com relação ao hemisfério norte, ele começa uma lenta marcha de retorno para o hemisfério, porque no inverno ele se afasta do norte e vem para o sul. No dia 21 de dezembro, começa um lento retorno do Sol ao hemisfério norte. Então tudo isso é celebrado. O nome dessa data, que marca o início do inverno, é solstício de inverno. Então é uma festa celebrada em todas as tradições e culturas. E os persas, os adeptos dessa religião, o masdeísmo, né, que tinha como profeta Zaratustra, Zoroastro para os gregos, eles celebravam nesse período esse retorno do Sol, o renascimento. O Sol é um símbolo do renascimento, porque o Sol vence a escuridão, né? Então, como é que isso chegou aqui ao Ocidente? As legiões romanas, o exército romano, que andava pelo mundo nas suas aventuras colonialistas, né, conquistando isto, aquilo, andando pela Ásia toda, os exércitos romanos, os seus generais e tal, ficaram fascinados por essa ideia. E essa religião masdeísta, que tinha um dos deuses, o Mitra, eles ficaram fascinados porque essa religião fazia uma perfeita diferença entre o bem e o mal, campos muito bem definidos, né? E as pessoas que aderiam a esse credo religioso, elas tinham que manter uma disciplina, um ascetismo, um exercício diário de jejuns, práticas corporais, né? Uma coisa muito dura, muito difícil, muito exigente. Isso fascinou militares, né, com aquele desempenho físico, e os generais romanos viram nessa religião um meio de reforçar ainda o moral da tropa, não é? Disciplina, ordem, adesão incondicional ao bem, à luz. Então e os exércitos romanos aderiram ao mitraísmo e trouxeram isso para Roma. E o mitraísmo chegou a ser a religião oficial do Império Romano. Olha só. No ano de 274 depois de Cristo, o imperador Aureliano decretou o mitraísmo, né, como religião oficial do Império Romano. O cristianismo já existia, porém estava disputando, digamos, o mercado religioso da época, né? Além de outras seitas que estavam disputando. Ao todo eram 11 seitas
disputando o desmoronamento do Império Greco-Romano. Roma já estava indo embora, o mundo romano. Mas o mitraísmo veio para dar esse embalo ainda, né? Essa ideia. Porque a pessoa... havia uma espécie de batismo no mitraísmo, era o taurobolium. Sacrificava-se um touro, não é? E com o sangue desse touro, o adepto, ele era como que batizado com o sangue. Tauro o quê? Taurobolium, sacrifício do touro. Tá. Um touro era sacrificado, touro simbolizando a matéria, né? Aquele sacrifício da matéria, você não deixava de aderir, de se apegar tanto à vida material para poder, então, renascer para um outro tipo de vida. Você se libertava da prisão da materialidade. Entendi. E você se tornava um renascido para a vida eterna, renatus ad aeternum. Olha que interessante, vamos falar mais já já. Então, isso. Confira agora uma dica do Dr. Rubens Moscatelli, presidente do Sindicato dos Condomínios Prediais do Litoral Paulista.